Supremo Tribunal Federal determinou na tarde desta terça-feira o reforço no policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O acompanhamento será realizado pela Polícia Penal do Distrito Federal em tempo integral. Uma decisão que tá dando o que falar. O foco aqui vai ser justamente essa ordem do ministro, sabe? Que basicamente intensifica e muito o monitoramento sobre o Bolsonaro. Agora é vigilância presencial. O tempo todo. Na casa dele, 24/7. É algo bem comum nesse nível, viu? Exatamente. Para a gente destrinchar isso, vamos olhar para o que a gente tem de informação, né? A decisão em si, os porquês do ministro Moraes, as provas que ele usou e, claro, como é que a família reagiu a essa história toda. A ideia é ir um pouco além da manchete, sabe? Tentar saber por que isso agora, o que realmente está por trás e o que isso pode sinalizar, né? Ok, vamos lá, vamos desdobrar isso. Perfeito. Olha, a ordem do Moraes foi bem clara, direcionada para a Polícia Penal do DF. A instrução é para monitorar se o Bolsonaro está cumprindo as medidas cautelares que já existiam. Só que agora é sem parar. Em tempo real, com gente lá, fisicamente. É um pulo enorme na intensidade da supervisão, né? E pelo que a gente leu, isso não surgiu do nada, certo? Teve um gatilho. Alguma coisa que fez o ministro reavaliar a situação. Parece que sim. As fontes indicam que teve uma comunicação para a Polícia Federal, veio do deputado Lindsberg Farias, do PT lá do Rio. Ele teria alertado sobre um possível risco de Bolsonaro fugir. Esse alerta parece ter sido o pontapé inicial para a análise do Moras. Interessante isso. E não foi só o alerta do deputado, né? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, também entrou na história, não foi? Entrou sim. O ministro consultou a PGR sobre o caso e eles concordaram que precisava reforçar a vigilância. A recomendação da PGR foi bem direta: mandar equipes de prontidão em tempo integral para fazer esse monitoramento em tempo real. Então, assim, teve um alinhamento, sabe, entre o STF e a PGR sobre esse risco e a necessidade de uma medida mais dura. Entendido. Então o alerta veio, a PGR apoiou, mas qual foi o argumento principal do ministro Moraes para justificar essa vigilância total? Porque, convenhamos, é uma medida bem invasiva. Ponto central mesmo que está lá na decisão é a percepção de um renovado risco de fuga. Essa é a chave. Moraes argumenta que apareceram novos elementos, coisas que indicam que Bolsonaro poderia estar, talvez, planejando sair do país para escapar de futuras decisões da justiça. Renovado risco de fuga. Isso quer dizer que já existia essa preocupação antes, mas alguma coisa nova acendeu o alerta de novo. E o que seria essa coisa nova? As fontes falam de uma prova específica que acharam, é isso? Isso. E aqui a coisa fica mais palpável, digamos. O que é fascinante, né, do ponto de vista da investigação, é que mencionam um arquivo. Acharam no celular do Jair Bolsonaro. Seria um rascunho de uma carta, um pedido de asilo político para o presidente da Argentina, o Javier Milei. Nossa, uma carta pedindo asilo para o Milei. Isso é forte. E a data dessa carta parece importante na análise do ministro, né? Muito importante. A informação que saiu é que a última vez que mexeram nesse arquivo foi em fevereiro de 2024. E isso foi logo depois que o Bolsonaro foi alvo daquela operação da PF, lembra? Que apreenderam o passaporte dele. Então, essa proximidade, apreendem o passaporte, que dificulta a saída legal. E dias depois tem esse rascunho de pedido de asilo. Isso foi interpretado como um sinal forte de que talvez ele estivesse pensando em outras formas de sair, sabe? Faz todo sentido essa conexão de datas, quer dizer, o passaporte fica retido e aí no celular aparece um rascunho desses. Com certeza isso pesou para o ministro. E como ele colocou isso na decisão, mais ou menos? Qual foi a linha? Olha, a essência do que o Moraes disse, pelo que foi reportado, é que as provas que eles conseguiram indicam que Jair Messias Bolsonaro tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional. E isso após a imposição de medidas cautelares. A leitura dele é clara. Mesmo com as restrições, parecia existir uma intenção ou até um plano de fuga em andamento. Entendi.
E além dessa carta, teve mais alguma coisa que o ministro Moraes levou em conta para justificar esse risco renovado? Ele ligou isso a algum processo específico, talvez? Ligou sim, ele fez uma conexão direta com a proximidade do julgamento daquela ação penal, a 2.668 DF, aquela que apura a suposta trama golpista, né? O julgamento está marcado lá para a primeira turma do STF, entre 2 e 12 de setembro de 2025. A lógica na decisão é: quanto mais perto o julgamento, maior seria o incentivo para uma possível fuga para evitar uma condenação, né? Pela lógica jurídica, faz sentido. E aqui a coisa fica realmente interessante. O ministro não olhou só para o que o próprio Bolsonaro teria feito ou pretendido. Ele trouxe para a discussão também as ações de um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro. Exatamente. A decisão menciona claramente o que o Moraes chamou de ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro. Inclusive fala de atividades dele fora do Brasil. Essas ações do filho foram vistas pelo ministro como mais um fator que reforçaria o risco de fuga do pai. A ideia, assim, é que o Eduardo poderia estar, de alguma forma, articulando ou ajudando em uma eventual saída do Jair Bolsonaro para ele escapar da justiça penal. Quer dizer, o risco percebido não é só do investigado principal, mas se estende ao círculo familiar e político mais próximo dele. E, para complicar um pouco mais o cenário, teve aquele fato recente, né? Na semana antes dessa decisão envolvendo pai e filho. Isso, bem lembrado. Um pouco antes dessa decisão da Vigilância 247, tanto o Jair quanto o Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal. E as acusações são bem sérias. Quais foram os crimes que a PF apontou nesse indiciamento? Olha, os crimes que estão sendo investigados são coação no curso do processo, que é basicamente tentar intimidar ou interferir no processo legal, sabe? Tipo, autoridades e testemunhas, e também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A suspeita principal da PF nesse inquérito é que eles teriam articulado ações buscando até apoio nos Estados Unidos para pressionar autoridades aqui no Brasil, talvez para conseguir sanções contra o país, como um jeito de atrapalhar ou tirar a credibilidade das investigações que estão rolando aqui. Nossa, um cenário bem complexo mesmo. Várias frentes de investigação andando quase ao mesmo tempo. E aí, com essa nova decisão do monitoramento mais forte, era de se esperar uma reação da família, né? Como é que o Jair Renan, o filho 04, se manifestou? O Jair Renan foi pro Instagram e a reação foi, assim, de muita indignação, como era de se esperar, né? Ele começou o post com "que absurdo", bem direto. E ele tentou criar um contraste, né, entre a imagem do pai e a medida que foi imposta usando uma descrição mais pessoal. Tentou, sim. Ele procurou humanizar o Bolsonaro, descrevendo ele como um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo renondado. A estratégia ali foi clara: apresentar o pai como alguém vulnerável, sabe? Fragilizado, que não combinaria com a imagem de alguém que oferece um risco tão grande a ponto de precisar de vigilância o tempo todo. E para dar mais força a esse argumento, ele fez uma comparação bem forte, né? Ele comparou esse monitoramento do Moraes com o tratamento que dão para criminosos de alta periculosidade. Chegou a dizer que nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Claro que é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem para causar impacto, mas o objetivo era óbvio: chocar quem lê e pintar a medida como exagerada, desproporcional. É uma comparação de efeito, realmente. Busca gerar apoio, mobilizar, mostra bem a linha de defesa que eles estão usando. E como ele fechou a postagem? Ele foi direto ao ponto, chamou de perseguição. A frase final foi algo como: "Isso não é justiça, é perseguição política e está acontecendo diante dos nossos olhos com Jair Bolsonaro." Essa narrativa de perseguição política tem sido constante, né? Da defesa e dos apoiadores dele frente às várias ações na justiça. É importante a gente lembrar também do contexto geral da situação legal do Bolsonaro antes mesmo dessa decisão agora. Ele já estava com restrições, né? Sim, fundamental lembrar disso. Desde 4 de agosto, o Jair Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, também por decisão do ministro Moraes.
Então, essa nova medida da vigilância 24/7, ela vem se somar a uma restrição de liberdade que já estava valendo. E por que mesmo ele foi para a prisão domiciliar lá em agosto? Qual foi o motivo? Foi por descumprimento de medidas cautelares anteriores. A principal era a proibição de usar redes sociais, nem mesmo por meio de outras pessoas. O ministro entendeu que essa regra estava sendo quebrada repetidamente, sabe? E isso levou à prisão domiciliar como uma medida mais dura para garantir que as ordens judiciais fossem cumpridas. E agora, essa prisão domiciliar ganha esse complemento da vigilância presencial constante. E tudo isso, como você falou, com o julgamento daquela AP sobre a trama golpista marcado para setembro de 2025. Se a gente conecta tudo isso, quadro geral, o que emerge daí? Bom, emerge um cenário de pressão que está aumentando sobre o ex-presidente, né? Conforme as investigações avançam e o julgamento vai chegando mais perto, a gente vê uma sequência que, do ponto de vista da acusação e do judiciário, parece lógica.